Olá, eu me chamo Marcones e faço parte do PIBID de Física. Hoje será apresentado um motor elétrico que funciona através de um ímã. Para realizar esse experimento, é preciso apenas ter em mãos um ímã de ferrite ou neodímio, fio esmaltado, bateria ou pilha, que pode ser de 1,5 volts a 3 volts, um suporte e fios. A montagem do experimento é bastante simples. Primeiramente, é preciso confeccionar uma bobina através do fio esmaltado. Para isso, basta utilizar algum recipiente como molde e dar algumas voltas deixando duas extremidades de fora. Lembre-se de lixar essas extremidades para tirar o verniz que tem no fio. Depois, é preciso confeccionar um suporte, que deve ser de algum material condutor que esteja em contato direto com a bobina. Por fim, basta posicionar a bobina embaixo do ímã e ligar a bateria ou pilha no suporte utilizando-se de fios. Agora, antes de iniciar o experimento, eu quero que você pause o vídeo e responda o que vai acontecer quando eu der um pequeno empurrão na bobina. Veja que depois do empurrão que eu dei, a bobina começa a rodar e assim vai ficar enquanto que a bateria não descarrega, certo? Então é um experimento interessante, né, para se fazer em casa, fácil, simples, certo? E bastante interessante. Agora fique com a explicação. Então, agora eu vou explicar, né, como é que esse motor elétrico com ímã ele funciona. Veja que eu já fui aqui direto para o esquema, né, porque eu acho mais intuitivo, né? Então vamos analisar aqui as partes desse nosso experimento, né? A gente tem aqui a bobina, que seria um conjunto de espiras, né, justapostas. Temos aqui um ímã, né, um ímã de ferrite. Em relação àquele super ímã, né, aquele ímã de neodímio, esse ímã de ferrite ele é mais fraco, certo? Mas já serve para o experimento. A gente tem aqui o suporte e a gente com a bateria ou pilha, né, você vai colocar vai inserir aqui uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Quando você inserir essa diferença de potencial, você vai ter a corrente passando por a bobina. E a gente já sabe pelo experimento de Oersted que quando a gente tem a corrente elétrica passando por um fio condutor, vai ser gerado em torno dela um campo magnético, certo? Com a bobina não é diferente, acontece a mesma coisa, certo? A gente tem a corrente elétrica e por aqui vai passar um campo magnético. Agora como é que esse campo magnético ele atua aqui? A ideia é a seguinte, né? Novamente vai ser um campo magnético que vai atuar de forma circular, certo? E basicamente vai acontecer o seguinte, ele vai entrar por aqui, certo? Se a gente for considerar o centro da bobina, por exemplo, ele vai estar entrando, né? E se a gente for pegar qualquer outro ponto, certo? Qualquer outro ponto aqui que esteja perto da bobina, o que a gente vai perceber é que o campo magnético ele vai estar saindo. Então eu peguei esse ponto aqui, poderia ser qualquer outro, e se a gente for ver o campo magnético aqui nessa região, ele vai estar saindo. E aí ele vai estar saindo e entrando aqui no centro da espira, da bobina, quer dizer. Através disso a gente vai poder dizer onde vai ser o sul, né, e onde vai ser o norte. Então o sul que está entrando aqui e o norte, porque a gente considera essa bobina como se fosse uma espécie de ímã, certo? E o ímã a gente sabe que tem o norte e o sul. Agora veja bem, então basicamente o que a gente tem aqui são dois ímãs, né? A gente tem um ímã, que é esse gerado pela corrente elétrica, né? Quer dizer, o campo magnético gerado pela corrente elétrica, e aí a gente tem essa espécie de ímã, e a gente tem esse outro ímã aqui, que é o ímã natural mesmo, né? E aí a situação é a seguinte, eu teria como se fosse aqui esse esquema, eu teria dois ímãs. Teria esse ímã, que pode rotacionar, né? Pode girar livremente, e a gente tem esse outro ímã aqui, que é um ímã fixo, certo? E aí o que acontece? Desse ímã fixo, um lado vai ser o norte e o outro lado vai ser o sul, né? Digamos que nesse caso a gente tem o norte aqui em cima. E esse outro ímã aqui, que pode girar livremente, ele vai estar alternando entre norte e sul, norte e sul.
Aí o que acontece? Quando ele estiver no sul, e aí vai estar perto desse ímã aqui, que está com o norte aqui para cima, ele vai ser atraído. E quando o norte estiver aqui, embaixo, ele vai ser repelido. E aí você vê que lá no experimento eu dou uma espécie de empurrãozinho, né? Para ele começar a girar de fato. Então a ideia é essa, é voltar alternando ali o norte e o sul do nosso ímã, que está aqui em cima, que seria a bobina. Né? Então, nisso eu vou criar um movimento, né? De fato. Então a corrente elétrica passa por aqui, gera um campo magnético, eu transformo essa bobina em uma espécie de ímã, e aí eu vejo aqui a interação entre esses dois ímãs, né? Uma hora ele é repelido, outra hora ele é atraído, e nisso eu vou fazer ele girar, certo? Então basicamente o que a gente está fazendo aqui é pegando a energia elétrica, né, da nossa bateria, que é transformada até pela energia química, né? A gente tem energia química na bateria, ela é transformada em energia elétrica, e finalmente a gente chega aqui na bobina e acaba gerando uma energia mecânica, né? Porque a gente tem movimento, tem energia potencial também, certo? E aí o que acontece? Nisso a gente vai ver que a bobina ela vai girar, funcionando como de fato um motor elétrico com ímã, certo? Através de um ímã. Agora, digamos que eu quisesse saber qual o módulo, né? Porque lembrando, o campo magnético é um vetor. Então, se eu quiser saber o módulo, a intensidade desse vetor aqui no centro da espira, né, da bobina, quer dizer, perdão, seria essa expressão aqui. Ela pode me dar algumas informações úteis, né? Veja que aqui eu tenho o número de espiras, certo? Porque a bobina é um conjunto de espiras, então, né, eu tenho aqui N como sendo o número de espiras. Tenho aqui essa constante, né? Veja que, na verdade, eu vou ter aqui essa constante como sendo uma permissividade magnética no meio. Só que, geralmente, o meio é o vácuo, então a gente deixa dessa forma, certo? Com essa bolinha aqui. A gente tem a corrente elétrica e temos o raio, né? O raio da bobina. Agora, veja o seguinte. Se eu quisesse aumentar o tanto de vezes que o motor está girando, que é até o que a gente chama de RPM, né? Que é rotações por minuto. Se eu quisesse aumentar essas rotações por minuto, o que eu teria que fazer é o seguinte. Ou eu teria que aumentar o número de espiras, então quanto mais espiras eu tenho ali, maior vai ser essa RPM. Ou eu poderia também estar aumentando a corrente, né? Que aumentando a corrente, eu vou estar justamente aumentando o campo magnético, certo? A intensidade do campo magnético. A interação vai ser maior entre esses dois ímãs. E aí vai acontecer que eu vou ter um RPM maior, né? Uma rotação maior. Ele vai girar cada vez mais, né? E poderia também estar mexendo no raio da espira, né? Deixando o raio menor. E aí vou ter também um campo magnético maior, certo? Nesse caso. E basicamente vai ser isso, certo?